Ouça com atenção. O poder não desmorona em um único momento. O poder desmorona por causa da inconsistência. Homens fracos quebram a própria palavra. Eles começam, param, se distraem, caem, vivem de raios de motivação, explosões de empolgação, inspiração rasa, e logo desaparecem de volta na mediocridade. Maquiavel sabia dessa verdade. A fortuna não se curva ao talentoso, nem ao sortudo, mas ao implacável, ao homem que aparece todos os dias, ao homem que se força a ser consistente, não importa como se sinta, não importa como o mundo o trate. Esse homem vence, esse homem dobra a realidade à sua vontade. A consistência não é glamurosa, não é excitante, é repetição brutal, é sacrifício, é forçar-se a avançar quando a mente implora por conforto. É por isso que a maioria falha. Eles desejam mais facilidade do que poder, perseguem mais conforto do que grandeza e pagam o preço por sua fraqueza. Mas você não. Você está aqui por algo maior. Está aqui para se tornar intocável. E isso começa com a lei implacável da consistência. Comente agora. A consistência é a minha arma. Escreva, declare, porque essa é a única arma que nunca vai trair você. Desculpas são a linguagem dos escravos. Homens acorrentados à fraqueza sempre têm razões. Estou cansado. Não estou com vontade. Vou começar amanhã. Cada desculpa é uma coleira em seu pescoço, puxada pelo medo, pela preguiça e pela mediocridade. Eles pensam que são livres, mas são possuídos. Maquiavel sabia. O homem revela sua natureza pelas ações, não pelas palavras. E a desculpa nada mais é que a prova de uma vontade quebrada. E um homem com a vontade quebrada já foi conquistado por si mesmo. Se você deseja poder, maestria, se quer dobrar a vida à sua vontade, deve matar todas as desculpas, arrancá-las pela raiz, tratá-las como traidoras. Comente. As desculpas morrem. Eu permaneço. Grave isso em sua identidade. Disciplina não é sobre sentimentos. Disciplina é sobre comando. Sobre dizer, eu faço porque disse que faria. Eu faço porque deve ser feito. Eu faço porque a fraqueza me enoja. Esse é o caminho maquiavélico. O único caminho. O homem das desculpas é marionete dos humores, das distrações, dos desejos passageiros. O homem que mata as desculpas torna-se seu próprio soberano. Ele é temido porque nada o para. Nem o cansaço, nem o fracasso, nem a resistência. Ele não pode ser subornado pelo conforto. Não pode ser desacelerado pela dúvida. Não pode ser comprado pelo prazer. Comente novamente. Sem desculpas. Apenas poder. Porque até que você destrua todas as desculpas, permanecerá comum. Mas quando as enterrar para sempre, se elevará acima do comum e caminhará em direção ao poder. Disciplina sem estrutura colapsa. Um homem que depende de explosões aleatórias de esforço nunca dura. Mas o homem que forja rituais, rotinas diárias inquebráveis, constrói uma fortaleza em torno de si. Uma fortaleza que nenhuma tempestade, distração ou fraqueza consegue quebrar. Maquiavel sabia. A ordem sustenta o poder. O caos o destrói. Um governante que falha em manter a estrutura perde o controle. A mesma lei se aplica a você. Sem rituais diários, você é governado pelo acaso. Com eles, você governa a si mesmo. Comente. Meus rituais são minha fortaleza. Declare isso agora, porque suas rotinas devem se tornar muros que nenhum inimigo possa escalar. Pense assim. Cada dia é um campo de batalha. Homens fracos entram nele desarmados, vagam sem rumo, desperdiçam tempo, sangram energia. Mas você entra em batalha com armas afiadas, seus rituais. Você desperta no mesmo horário, treina seu corpo, aguça sua mente, disciplinas suas ações, dia após dia, até que esses rituais não sejam escolhas, mas ordens gravadas em seu sangue. Consistência se constrói aqui, não na motivação, não nos humores, mas no ritual, na estrutura.
na repetição fria da ação diária. Pode parecer tedioso, pode parecer brutal, mas o tédio é o preço da maestria e a brutalidade é o custo da grandeza. Maquiavel lembraria: os homens respeitam o que é consistente, confiam no que é inabalável. Um governante que muda como o vento é desprezado. Um governante constante comanda lealdade e medo. Comente novamente: meus hábitos me tornam inquebrável. Escreva isso, porque os hábitos forjam o destino. Construa sua fortaleza tijolo por tijolo. Um ritual para o corpo, um ritual para a mente, um ritual para a disciplina. Defenda-os com ferocidade, proteja-os com brutalidade. Não quebre seus rituais por nada, porque quando você perde seus rituais, perde sua fortaleza. E quando perde sua fortaleza, perde a si mesmo. Homens fracos fogem da dor. Homens fortes a suportam, mas o intocável, ele usa a dor. A dor é o professor mais honesto que você terá. Ela arranca ilusões, queima fraquezas, expõe exatamente onde você é frágil. A maioria foge dela. Buscam conforto, distrações, prazer, qualquer coisa para silenciar sua voz. Mas Maquiavel diria: o homem que foge da dor, foge do poder. Porque a dor não é inimiga, a dor é tutora. Consistência e dor são casadas. Você não constrói disciplina sem sofrer. Acordar cedo quando o corpo implora por sono. Treinar quando os músculos ardem. Trabalhar quando a mente suplica por descanso. Cada ato de consistência exige desafiar o conforto. E esse desafio dói. Mas é justamente essa dor que esculpe força nos seus ossos. Comente: a dor me constrói. Escreva. Grave isso em sua identidade, porque os fracos jamais ousariam dizê-lo. Pense nos soldados forjados pela guerra. Eles não são fortes porque evitaram a dor. São fortes porque viveram nela. Carregaram-na diariamente até que ela não mais os quebrasse. Ela os construiu. O mesmo vale para você. Se quer disciplina de ferro, terá de sangrar por ela. Se quer consistência implacável, terá de sofrer por ela. A dor afia o foco. O conforto o embota. A dor fortalece a determinação. O conforto a dissolve. A dor sussurra: você não consegue. A consistência responde: observe-me. Comente novamente: eu transformo dor em poder. Cada insulto, cada fracasso, cada rejeição, cada traição, é tudo combustível. Enquanto a maioria desperdiça isso, você vai armazenar e transformar em arma. A dor nunca dura para sempre, mas a força que ela constrói dura eternamente. O fraco sofre uma vez e foge. O forte sofre sem fim e cresce. O intocável, ele aprende a amar a dor, porque sabe, cada ferida é mais um tijolo em sua fortaleza. Cada cicatriz é mais uma marca de maestria. Cada sofrimento é mais um passo rumo ao poder. Consistência sem dor é fantasia. Consistência com dor é realidade. E a realidade sempre coroa o homem que sofre com disciplina. O conforto é o assassino silencioso da grandeza. Ele não ataca como uma espada, não ruge como um inimigo. Ele sussurra, ele seduz, diz que você já fez o suficiente, que merece uma pausa, que já conquistou o direito de descansar. E pouco a pouco, sem resistência, ele mata sua disciplina, sufoca sua ambição, apodrece sua força por dentro. Maquiavel sabia dessa verdade. Homens se amolecem no luxo. Líderes colapsam quando confiam mais no prazer do que na disciplina. Um príncipe que se entrega em excesso perde a lealdade do povo, porque sua suavidade convida ao desprezo. A mesma lei rege sua vida. Se você se submete ao conforto, torna-se fraco. Se depende da facilidade, perde seu fio de corte. Se adora a conveniência, vende sua coroa por migalhas. Comente agora: o conforto é meu inimigo. Escreva, declare, porque só quando você nomeia o inimigo pode destruí-lo. Olhe ao redor. Quantos homens são escravos do conforto? Dormem até tarde, se afogam em excessos,
Consomem mais do que criam. Escolhem suavidade em vez de força. E depois se perguntam por que não têm poder, nem respeito, nem controle. Eles trocaram seus impérios por um travesseiro, seu destino por distrações, seu trono por um sofá. Mas você deve ser diferente. Você deve enxergar o conforto pelo que ele é. Uma corrente. Uma corrente que parece inofensiva, até agradável. Mas cada vez que você escolhe facilidade em vez de esforço, a corrente aperta. Cada vez que escolhe distração em vez de disciplina, a corrente se fecha. Cada vez que escolhe indulgência em vez de melhoria, a corrente o arrasta para baixo. Até o dia em que você olha no espelho e percebe que é possuído. Maquiavel lembraria: a fortuna sorri para os ousados, não para os suaves. A ousadia exige esforço, o poder exige sofrimento, a disciplina exige sacrifício. O conforto não dá nada disso. Ele só dá fraqueza mascarada de prazer. E a fraqueza é a única coisa que o mundo pune sem misericórdia. Comente: eu quebro as correntes do conforto. Grave isso em sua mente, porque é exatamente o que precisa acontecer. Como quebrar? Com desafio, com rebeldia, com força. Quando o conforto chamar, recuse. Quando a facilidade seduzir, resista. Quando a distração sussurrar, ignore. Cada ato de resistência é um elo partido. Cada ato de disciplina é uma corrente destruída. Sim, o caminho vai doer. Ele precisa doer. Você vai invejar a facilidade dos outros. Vai vê-los desperdiçar tempo rindo, se entregando, e sentirá o peso da tentação. Mas lembre-se, o mundo nunca se lembra dos confortáveis. O mundo só se lembra dos disciplinados, dos conquistadores, dos governantes que abraçaram a luta enquanto outros se afogavam na maciez. O conforto o tornará comum. A disciplina o tornará raro. A consistência o tornará inevitável. É por isso que você deve odiar o conforto, desconfiar da facilidade e destruir as correntes antes que elas destruam você. Tudo no que você deseja, poder, respeito, maestria, liberdade, está do outro lado do conforto. E apenas os que quebram as correntes chegam até lá. Disciplina sem foco é energia desperdiçada. Você pode acordar cedo, pode treinar duro, pode trabalhar longas horas, mas se sua energia está espalhada, se sua mente está distraída, você não conquista nada. Queima-se sem progresso, parece ocupado, mas permanece impotente. O foco é a lâmina que transforma esforço bruto em precisão letal. Maquiavel entendia esse princípio. Ele advertia que a atenção dividida leva à queda. Um príncipe que tenta lutar contra todos os inimigos não derrota nenhum. Um homem que tenta perseguir todas as oportunidades não conquista nenhuma. A mesma lei rege sua vida. Comente: o foco é meu poder. Declare isso, porque até que você se comprometa, sua força permanecerá diluída. Observe os homens fracos. Perseguem toda distração. São governados pelo celular. São puxados por desejos em 1000 direções. Começam um objetivo, logo o abandonam por outro. Vivem como escravos da novidade, sempre começando, nunca terminando. Afogam-se em sonhos inacabados, e assim permanecem comuns. Mas o homem focado é diferente. Ele sabe exatamente o que quer. Escolhe uma missão, um alvo, um trono, e marcha em direção a ele sem parar. Ignora o ruído, rejeita a tentação, silencia as distrações. Sua mente é uma lança, afiada e direta, perfurando cada obstáculo. Comente novamente: minha mente é uma lança. Escreva, grave isso em si, porque seu foco deve golpear como uma arma. Focar é sacrificar, é matar distrações, é matar tentações, é matar a vontade de dispersar sua energia. Cada talvez precisa morrer. Cada e se precisa morrer. Cada sussurro suave de indulgência precisa morrer. Você não pode servir a 2 mestres. Não pode perseguir conforto e poder. Não pode correr atrás de 100 metas e esperar alcançar maestria. Deve escolher.
O mundo se curva ao homem que sabe exatamente o que quer e recusa todo o resto. Esse é o motivo pelo qual o foco assusta as pessoas. Um homem que não pode ser distraído é perigoso. Ele não pode ser manipulado pelo prazer, não pode ser movido pelo medo, não pode ser comprado pela atenção. Ele anda em linha reta enquanto os outros vagam em círculos. E pouco a pouco, sua consistência gera momentum, até que ele se torne inevitável. Comente uma última vez: nada quebra meu foco. Faça disso seu grito de guerra. Maquiavel ensinava: a fortuna favorece aqueles que se preparam com clareza. O foco é essa clareza. Sem ele você é um peão. Com ele você é um estrategista movendo-se com precisão, enquanto os outros tropeçam. Consistência é o corpo. Foco é a arma. Juntos, eles o tornam letal. Proteja seu foco como uma fortaleza. Defenda-o de ladrões, redes sociais, entretenimento vazio, desejos superficiais. Cada minuto roubado é poder roubado, e você não pode se dar ao luxo de entregá-lo. Treine sua mente para travar no alvo e permanecer firme, não importa o caos ao redor. Porque quando você dominar o foco, seu caminho se tornará simples. Veja o alvo, avance em direção a ele, nunca pare. Enquanto o mundo persegue barulho, você perseguirá vitória e, inevitavelmente, você a alcançará. A consistência começa com esforço, mas a maestria começa com automatização. No início, disciplina parece guerra. Cada ação é uma batalha contra si mesmo. Cada passo exige força. Cada decisão arrasta você para um conflito contra sua natureza fraca. Mas se você suporta por tempo suficiente, algo extraordinário acontece. As batalhas desaparecem. A resistência enfraquece e sua disciplina se transforma em um motor. Frio, implacável, imparável. Maquiavel ensinava que o poder não é construído em vitórias isoladas, mas em sistemas que sustentam vitórias. Um governante que depende apenas da sorte nas batalhas cairá. Mas aquele que constrói estrutura, rotina e mecanismos de controle permanecerá para sempre. Essa é sua missão: construir seu próprio motor de disciplina. Comente: meus hábitos são meu motor. Escreva isso, porque uma vez forjados, seus hábitos o carregarão mesmo quando a motivação morrer. O motor começa com engrenagens pequenas. Acordar no mesmo horário, treinar sempre na mesma hora, trabalhar no mesmo ritmo, estudar sem falhar. Esses não são atos aleatórios, são engrenagens girando juntas. No início, você terá de girá-las manualmente. Vai parecer pesado, vai parecer cansativo, mas com o tempo, as engrenagens se encaixam. O momentum cresce e logo o motor ruge sozinho. Pense assim: o homem que trabalha apenas quando está inspirado luta sem batalhas. O homem que constrói um motor de disciplina luta apenas uma no início e vence para sempre. Comente novamente: eu sirvo à grandeza, porque o motor serve a um mestre. E você precisa escolher: servirá à fraqueza ou servirá à grandeza? O motor da disciplina não sente. Ele não se curva ao humor. Não espera motivação. Ele executa, frio, mecânico, implacável. E esse é seu poder, porque uma vez construído, ele não para. Enquanto outros hesitam, você avança. Enquanto outros colapsam, você resiste. Enquanto outros perseguem conforto, você constrói impérios. Mas saiba disso: construir o motor é brutal. As engrenagens resistem no início. O conforto o chamará. As desculpas gritarão. A fraqueza puxará. É nesse campo de prova que a maioria desiste. Eles param antes que o motor engrene. Nunca sentem o poder da disciplina automática. Mas se você suportar, se forçar a consistência através da resistência, atravessará a linha. E do outro lado, tudo se tornará mais fácil. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou. Comente uma última vez: eu sou o motor. Quando esse motor estiver forjado, nada poderá detê-lo.
não os humores, não as distrações, não a dor, não o fracasso. Seus hábitos o carregarão, seu sistema o sustentará, seu motor o moverá. E quando tudo ao redor desmoronar, quando homens caírem, quando governantes ruírem, quando a fortuna mudar, você permanecerá frio, implacável, consistente. Esse é o caminho maquiavélico. Forçar-se na consistência até que a consistência force o mundo a se curvar a você. Sua reputação é sua sombra. Ela anda à sua frente, permanece depois de você. Fala mesmo quando você se cala. Maquiavel sabia: os homens julgam mais pelas aparências do que pela verdade. Eles não veem sua disciplina ao acordar antes do amanhecer. Não sentem sua dor enquanto você trabalha em silêncio. Não medem as batalhas que você trava contra si mesmo diariamente. O que eles veem é sua reputação. E é isso que decide como o tratam. Comente: minha reputação é minha arma. Um homem fraco é traído por sua reputação. Se sempre desiste, todos sabem que é inconfiável. Se sempre reage, sabem que é instável. Se sempre se entrega, sabem que é fraco. O mundo o lê como um livro aberto e o descarta. Mas o homem disciplinado escreve outra história. Sua consistência cria silêncio que assusta. Sua presença se torna um sinal. As pessoas sentem sua força antes mesmo de ouvir sua voz. Reputação é alavanca. Ela economiza esforço. O homem sem reputação precisa lutar por respeito todos os dias. O homem com uma sombra forte não precisa provar nada. Os outros já presumem sua força. Eles hesitam, duvidam de si mesmos, quebram antes mesmo de enfrentá-lo. Maquiavel alertava: jamais deixe sua reputação rachar, porque quando ela se quebra, o respeito desaparece. A mesma lei se aplica a você. Comente novamente: minha consistência constrói minha sombra. Pense na reputação como um exército silencioso. Ela vai aonde você não pode ir. Trabalha enquanto você descansa. Influencia mesmo em sua ausência. O homem disciplinado não precisa gritar. Seu nome faz o trabalho. Não precisa implorar. Sua sombra comanda respeito. Mas a reputação é frágil. Um ato de fraqueza pode rachá-la. Um momento de rendição pode destruí-la. As pessoas se lembram da fraqueza muito mais do que da força. Por isso, a consistência é inegociável. Disciplina não é apenas para você, é para a imagem que os outros têm de você. Maquiavel diria: não basta ser forte, é preciso parecer forte. Não basta ser disciplinado, é preciso transmitir disciplina. As aparências governam os homens. Use essa lei, ou seja governado por ela. Comente mais uma vez: eu projeto força. No fim, sua reputação será ou sua fortaleza ou seu carrasco. Proteja-a, construa-a, transforme-a em arma. Deixe sua consistência projetar uma sombra tão pesada, tão inabalável, que o mundo se curve a ela antes mesmo de você erguer a mão. A disciplina é o trono, a consistência é a coroa. Todas as batalhas que você travou, contra as desculpas, contra o conforto, contra as distrações, contra a fraqueza, levam a este ponto: a maestria, o estágio final, o nível que poucos alcançam. É aqui que o mundo divide os homens em dois: os governados e os governantes. Maquiavel sabia disso. A fortuna se curva apenas àqueles que se preparam, àqueles que suportam, àqueles que não quebram. Isso é maestria, não é talento, não é inteligência, não é sequer habilidade. A maestria é a endurecida perseverança, é a disciplina gravada nos ossos até que se torne identidade. Comente: eu reivindico a coroa da maestria. Escreva isso como juramento, porque apenas os que declaram com convicção ousam persegui-la. O que é maestria? É o ponto em que a consistência não é mais forçada, mas natural, onde seus hábitos se movem sozinhos, onde sua disciplina é instinto. Enquanto outros lutam para começar, você já está em movimento.
Enquanto outros desabam, você permanece firme. Enquanto outros desejam conforto, você deseja controle. Maestria é quando você já não negocia consigo mesmo, porque o eu fraco está morto. Mas entenda isto, a maestria não é permanente. A coroa não é soldada à sua cabeça. Ela deve ser conquistada dia após dia, polida com repetição, defendida contra tentações, protegida contra a fraqueza. Comente, eu defendo minha coroa diariamente, porque no instante em que você relaxar, a coroa escorrega. No instante em que amolecer, a coroa se despedaça. Maquiavel lembrava, governantes não caem porque inimigos se fortalecem, mas porque eles mesmos se enfraquecem. A maestria não o torna invencível, ela o torna responsável. Quanto mais alto você sobe, mais duro precisa proteger seu trono. Olhe para as massas. Vivem sem maestria. Acordam quando o mundo manda. Trabalham apenas quando forçados. Desistem quando cansados. São camponeses em seus próprios reinos, escravos de seus impulsos. Agora olhe para os poucos que carregam a coroa. O tempo é deles. A vontade é deles. As emoções obedecem a eles. Eles governam a si mesmos e, por isso, governam o mundo. Esse é o motivo pelo qual a maestria é temida. Um homem que domina a si mesmo não pode ser manipulado, não pode ser comprado pelo conforto, não pode ser destruído pela dor, não pode ser distraído pelo caos. Ele é firme, frio, inevitável. Comente mais uma vez. Eu me ergo acima das massas, porque a maestria exige isso, que você permaneça sozinho enquanto os outros se ajoelham diante do conforto. A coroa da maestria é invisível, mas inegável. As pessoas a sentem na sua firmeza, a ouvem em suas palavras, a percebem em seu silêncio. E uma vez que você a veste, não precisa mais perseguir o poder. O poder passa a perseguir você. Mas atenção, a coroa é pesada. Ela o testará todos os dias. Exigirá sacrifício, exigirá vigilância, exigirá a morte da fraqueza repetidas vezes. A maioria não suportará. Abandonará a coroa e rastejará de volta para a mediocridade. Mas você não pode. Porque uma vez que experimentou a maestria, tudo o que está abaixo disso é escravidão. Esse é o mandamento maquiavélico. O homem que não domina a si mesmo será dominado pelos outros. Mas o homem que coroa a si mesmo através da disciplina, que defende sua maestria com consistência, governa, mesmo que não governe nada além de si. Comente pela última vez nesta parte. Eu sou o portador da coroa, porque a automaestria é o alicerce de todo o poder. Este é o fim e o começo. Você ouviu as leis, caminhou pelas sombras, recebeu as armas, disciplina, dor, foco, reputação, maestria. Agora resta apenas uma coisa, o comando de agir, o comando de viver o que ouviu, o comando de se tornar intocável. Maquiavel ensinava, a fortuna se curva apenas àqueles que governam a si mesmos primeiro. Essa é a lei inescapável. Ou você comanda a si mesmo, ou será comandado pela fraqueza. Ou você constrói seu trono, ou se ajoelha diante do trono de outros. Ou vive com disciplina, ou morre com arrependimento. Comente. Eu comando a mim mesmo, sem misericórdia. Escreva isso. Esse é o juramento. Esse é o contrato. Essa é a linha que separa os fortes dos quebrados. A maioria nunca cruzará essa linha. Eles ouvirão, assentirão, sentirão um lampejo de inspiração e logo voltarão às correntes. Eles se afogarão no conforto, perseguir distrações, justificar sua fraqueza e morrerão como escravos, deixando nada além de pó. Mas você não pode ser como eles. Você deve ser cruel. Deve forçar a consistência até que se torne sua natureza. Deve vestir a coroa da maestria e nunca deixá-la escorregar. Deve quebrar as correntes do conforto, queimar as desculpas, afiar seu foco até que corte todas as distrações, porque aqui está a verdade. Ninguém vai salvá-lo.
Ninguém vai lhe dar disciplina. Ninguém vai construir seu império por você. Você está sozinho nesta guerra, mas é justamente por isso que pode vencê-la. No instante em que aceitar que ninguém virá, no instante em que assumir total responsabilidade, você conquistará poder absoluto sobre si mesmo. Comente novamente: eu sou inevitável, porque inevitabilidade é o que o homem disciplinado se torna. Mas lembre-se, inevitabilidade não é concedida, é construída, tijolo por tijolo, dia após dia, repetição após repetição. Seus rituais são os tijolos, seus hábitos são a argamassa, seu silêncio é o alicerce, e sua consistência é o peso que mantém tudo firme. Construa lentamente, friamente, implacavelmente, até o dia em que perceber que não é mais apenas um homem. Você se tornou a fortaleza. A tempestade já não o balança. Você é quem balança a tempestade. Não espere aplausos, não espere compreensão. As massas zombarão de você, porque temem o que não podem fazer. Tentarão tentá-lo, porque sua disciplina expõe a fraqueza delas. Odiarão você, porque sua coroa brilha onde as delas estão vazias. Aceite isso. Use isso. Deixe a inveja deles lembrá-lo de sua superioridade. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas quando você alcançar a verdadeira maestria, será ambos. Temido, porque ninguém poderá movê-lo. Amado, porque até seus inimigos respeitarão seu poder. Admirado, porque você se tornou aquilo que os outros apenas sonham ser. Esse é o paradoxo do homem intocável. Ele é frio, disciplinado, implacável, e ao mesmo tempo, o padrão pelo qual todos passam a se medir. Comente pela última vez: eu me ergo acima de toda fraqueza, porque essa é a verdade final. Os fracos sempre serão maioria, mas um único governante vale mais do que 1000 escravos. Agora a escolha é sua. Pode fechar este vídeo e continuar sendo o que é, ou pode aceitar o comando final e se tornar o que deve ser. Não existe meio termo. A coroa da maestria não descansa em meias medidas. Ela repousa apenas sobre o compromisso total. Portanto, eu o comando. Comece hoje. Acorde mais cedo. Treine mais forte. Foque mais profundamente. Construa sua fortaleza tijolo por tijolo. Esmague cada desculpa. Rejeite cada conforto. Silencie cada distração. Transforme cada dor em combustível. E, acima de tudo, seja consistente. Force-se na disciplina até que a disciplina se torne seu sangue. Faça isso e tudo se alinhará. Poder, respeito, maestria, inevitabilidade. Isso não é motivação, não é inspiração. É um chamado para a guerra contra si mesmo. E se você vencer essa guerra, nenhum inimigo externo jamais o derrotará novamente. Comente pela última vez: eu sou intocável. Esse é o selo final. Essa é sua declaração